planilhas de mapeamento, né, ou questionário, como que a gente faz? O nosso questionário hoje, a gente também elabora de uma forma que ele já mande as respostas para uma planilha. Ah, Denise, uma ferramenta faz o mapeamento sozinha? Não, gente, vocês perceberam que a gente precisa entender com as áreas como que elas usam a informação? Eu vou questionar da onde veio o dado, que dado que ela coleta, quem é o titular desse dado, qual é a finalidade que ela usa, se ela compartilha com outras empresas fora da organização, como que ela descarta aquela informação? Eu faço, são várias perguntas, tá bom? Até a gente conseguir chegar nesse ciclo de informações. E eu, depois que eu entendi esse mapeamento, eu vou avaliar os riscos. Que riscos, Denise? Olha, a gente quando está ensinando esse assunto, né, passando de fato ali o mapeamento, ensinando a fazer o mapeamento passo a passo, a gente já consegue inclusive mostrar, olha, qual é a pergunta que se a resposta for sim, já gera um gatilho de um risco. A gente mostra isso no mapeamento todo, mas trazendo aqui exemplos para vocês. Ah, é oferecido uma política de privacidade para o titular quando coleta esse dado? Não, nós não temos uma política. A gente já está aferindo o princípio da transparência. Então, a gente já, conforme você vai, né, ganhando experiência no tema, você já vai tendo esses gatilhos. E isso vai acabar cada vez mais acelerando, né, o seu tempo de trabalho. A ideia desse ciclo de vida é a gente olhar os riscos relacionados, primeiro, aos princípios. Então, estou ferindo o princípio da transparência, estou ferindo o princípio da adequação, estou ferindo o princípio da finalidade, eu tenho que olhar isso no meu mapeamento todo. E eu tenho perguntas, como eu falei para vocês, específicas, que vão me direcionar. Perguntei isso, ele me respondeu tal coisa, está ferindo tal princípio. Então, isso vai facilitando bastante. Depois, eu vou colocar as bases legais. Por isso que a gente falou para vocês ontem, né? Denise, qual é a base legal de uma empresa de contabilidade? Não sei por quê. Para cada finalidade, eu vou ter uma base legal. Quando ela está oferecendo um serviço X para um cliente, pode ser uma base legal. Quando ela está tratando os dados dos funcionários, é outra base legal. Quando ela está utilizando informações relacionadas à sua segurança interna, é outra base legal. E assim por diante. As suas ações para prospecção de clientes é outra base legal. Vejam agora que as coisas vão começando a fazer sentido e se encaixar. Coloquei no meu mapeamento, linha a linha, tudo que a empresa faz, que ela utiliza o dado pessoal, eu vou finalidade por finalidade dizer qual é a base legal aplicada. Tá bom? E aí, Denise, e aí? Bom, se eu estiver falando de alguma coisa que eu preciso do consentimento, eu vou ter que viabilizar esse consentimento. Vai ser um termo? Vai ser pelo site? Vai ser em um aplicativo? Como que esse consentimento vai ser? Ele vai ser verbal? Porque pode também, né? Como que eu vou evidenciar que eu coletei o consentimento? E aí começam outras etapas. Vai ser o legítimo interesse? Como que eu vou avaliar se o meu legítimo interesse está seguindo os requisitos da lei? Vou realizar um documento que chama teste de proporcionalidade, que é a avaliação do legítimo interesse. E assim por diante, tá? As outras bases legais têm ações que são menos necessárias, muito mais de fundamentar, evidenciar, deixar escrito, do que um outro plano de ação. Vou olhar riscos de compartilhamento. Então, a pessoa me disse, eu compartilho dados com a empresa que processa a folha de pagamento, eu compartilho dados com a empresa de propaganda e publicidade, compartilho dados com terceiros, com uma empresa de logística, com uma empresa do Vale Transporte. Então, eu vou avaliar todos esses terceiros com quem ela compartilha dados e vou entender se esse compartilhamento envolve dados pessoais sensíveis, se eu tenho um risco maior, quais são as cláusulas contratuais que eu vou sugerir que ela insira nesses contratos. Essa questão contratual, ela vai dar um trabalho também. E é uma outra coisa que a gente tem que avaliar como fazer isso de uma forma menos traumática, digamos assim, para a empresa.
Porque regularizar contrato não quer dizer que eu tenho que pegar 100 contratos da empresa, colocar numa mesa e para cada um redigir cláusulas diferentes. Não. É entender a natureza desses meus contratos, entender se eu sou controlador, operador ou co-controlador. Se você não lembra desses conceitos, tá lá na nossa aula de ontem, tá? Eu entendendo qual é o meu papel, entendendo qual é o risco associado àquele contrato, eu posso fazer cláusulas padrão que eu vou utilizar nas minhas operações de tratamento de dados pessoais, né? Então, eu não preciso também toda hora ficar avaliando esses contratos. Para que isso também vai ser bom? Para a sua gestão depois. Depois você não lembra mais o que o seu terceiro tem que cumprir, qual é a sua obrigação. Se você cada vez assinar um contrato diferente, a gestão de contratos vai ser complicada nesse sentido. A gente olha também prazos de retenção. Então, qual é o dado que eu estou utilizando? Qual é a finalidade dessa informação? Por quanto tempo eu preciso reter essa informação? Eu tenho prazos que são prazos estabelecidos em lei, e eu tenho outros prazos que são prazos que eu vou ter que avaliar no meu negócio. Tudo isso que eu estou falando para vocês, eu estou analisando do ponto de vista do ciclo de vida do dado, né? Então, estou olhando o meu mapeamento e estou avaliando os riscos que podem existir ali. Só que a LGPD não fala só do mapeamento de dados, né? Aliás, gente, quando a empresa fala, você pode só regularizar meu site? Não quero fazer mapeamento, não quero entrevista, não quero mobilizar ninguém, quero pôr uma política. A gente tem que deixar bem claro que isso não é se adequar à LGPD. E eu vou falar uma coisa para vocês também que é importante. O mapeamento é o registro das operações de tratamento de dados pessoais. É um documento obrigatório pela lei. Se você não tem esse documento, você já está descumprindo a legislação. Então, quando a gente fala dessa fase de diagnóstico, não quer dizer que a gente ainda não está fazendo nada para adequar. Porque o treinamento já é algo que, se você tiver algum problema, se a empresa tiver algum problema, ela pode demonstrar esse caminho que ela está percorrendo. Se você já fez o seu mapeamento, você já pode mostrar que você está avaliando o risco. Um dos últimos artigos da lei, ele diz o seguinte: em relação ao seu banco de dados, que foi constituído antes da entrada da lei em vigor, as informações que você tem aí na empresa antes de setembro do ano passado, você pode ir tratando dessas questões de forma paulatina, de forma gradual. Você não precisa estar com isso já pronto. Mas o que você precisa ter? Um plano de ação. Então, o diagnóstico, eu já estou dando um grande passo na empresa para adequação, tá? É sempre importante dizer isso. Às vezes, para o cliente, vai parecer que ainda não tem algo concreto, mas é importante a gente dar esse valor para esse trabalho. Estou vendo o ciclo de vida dos dados, mas a LGPD traz outros requisitos. O primeiro deles, o mapeamento, tá aqui. Já fiz, tá bonitinho. O que mais que eu preciso? Quais outros processos que a lei me traz de necessidade? Bom, eu tenho que cumprir os direitos dos titulares. Então, eu tenho que ter um processo de gestão dessas petições de titulares. Eu tenho que me preocupar com o meu terceiro, que eu compartilho dado pessoal. Então, o que eu tenho que ter? Um processo de gestão de terceiros, as cláusulas contratuais. Eu tenho que cuidar da transparência. Eu tenho que ter políticas, normas, procedimentos, governança para manter esse programa de pé, segurança da informação, avaliar questões de anonimização, incidentes de privacidade, gestão de acesso. Daí, nessa fase que a gente está passando aqui de avaliação de risco, eu tenho o que costuma ser chamado no mercado de análise de gaps, que é o quê? Olhar o processo que a empresa tem hoje e como ela pode se adequar. Aí, gente, eu sinto um grande diferencial também no mercado, tá? É diferente quando você entende o negócio da empresa, quando você entende os processos dela e você propõe ajustes. Digo mais, isso vai criar muito mais valor para o seu cliente e fazer com que ele não perca, né, investimento. Por que eu estou dizendo isso? Eu me lembro de ter conversado com uma pessoa, uma DPO de uma empresa de Portugal, e ela comentou comigo que esse anseio, né, pela adequação, esse anseio de consultorias indicando, né, formas, planos de ação muito quadradinhos ali, sem customizar para aquele negócio,
causou muito prejuízo no início que o regulamento europeu foi aprovado, entrou em vigor lá. Por quê? Uma empresa, foi o que aconteceu com ela, ela falou o seguinte: a gente criou uma estrutura para atendimento à demanda do titular. Nós compramos uma ferramenta, implementamos isso no nosso site e nos primeiros 6 meses a gente teve 4 pedidos de titulares. E é algo que a gente paga todo mês por essa ferramenta. Então eu não precisava disso. O que eu poderia ter sugerido para essa empresa? Olha, você não tem um contato direto com o seu titular, o seu negócio é B2B, mas você tem empregados, você tem outros titulares que podem entrar em contato com você pelo site, né, pelo telefone. Então, você pode criar um e-mail, dpo@empresatal.com.br e seguir por aí, tá? Pelo menos sentir a maturidade. Olha, Denise, eu estou ficando enlouquecida porque está tendo muita demanda, então é hora da gente adquirir uma ferramenta, é hora da gente contratar pessoas, tá bom? Mas antes disso, sentir a maturidade. Esse é um grande diferencial do mercado, gente. O mercado tem proposto coisas para vender ferramenta, para vender solução, coisas que não são todas as empresas que precisam. Uma empresa pode precisar de uma solução X e não de uma solução Y, e a gente precisa avaliar isso, ou de solução nenhuma. Solução vai ajudar? Vai, mas para determinadas empresas, aquilo ali vai ser um elefante branco, tá?